A maior reserva de petróleo do planeta está na Venezuela. E, mais uma vez, ela volta ao centro de uma disputa internacional. Após o sequestro do presidente Nicolás Maduro, Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão administrar o país até uma transição política e deixou claro o objetivo: controlar o petróleo venezuelano. Trump afirma que empresas norte-americanas vão recuperar a infraestrutura petrolífera da Venezuela e fazer o petróleo render. Uma indústria que foi asfixiada por anos de sanções, bloqueios financeiros e isolamento internacional. O BDF Entrevista de hoje discute a disputa geopolítica e econômica em torno da Venezuela. Afinal, é tudo sobre o petróleo? O que está em jogo quando uma potência fala em administrar recursos de outro país? E quais os efeitos dessa disputa para a soberania venezuelana? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para discutir mais um tema atual com a visão popular, que é a marca do Brasil de fato. Se você está acompanhando a gente, você já sabe que estamos acompanhando, fazendo uma cobertura intensa, detalhada, sobre a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela. E a gente continua repercutindo esse assunto aqui no BDF Entrevista. Hoje a gente fala sobre petróleo, que é um tema central em toda essa discussão. E para isso, eu recebo hoje a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Pedroso. Muito obrigada pela presença, professora. É um prazer. Acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante hoje para elucidar o ponto que talvez seja o principal nessa disputa agora. Pois é, a gente começa o programa fazendo esse questionamento, se é tudo sobre o petróleo mesmo. Então já começo diretamente daí. Qual o peso do petróleo nessa ofensiva que a gente está observando dos Estados Unidos contra a Venezuela, Carolina? Bom, sem dúvida, esse é um elemento extremamente atrativo que a Venezuela possui de forma abundante e publicamente notória há mais de um século. Então, sem dúvida, o petróleo ele dá um caráter central para o posicionamento geopolítico venezuelano já há muito tempo. Então, ele não pode ser de forma alguma desprezado nesse debate, porque ele tem um papel central, seja nas dinâmicas políticas internas do país, seja nas dinâmicas enquanto o país se posiciona com outros pares no cenário internacional. E no caso específico agora dessa intervenção norte-americana, e talvez até para sorte dos analistas, o próprio governo Trump ele é muito sincero em demonstrar que o interesse sempre foi petróleo, e palavras que antes poderiam aparecer na retórica de parte da política norte-americana, como, por exemplo, direitos humanos ou democracia, simplesmente desaparecem do debate, porque realmente a questão diz respeito ao retorno dos Estados Unidos ao mercado em que eles estiveram presentes durante muito tempo, e que depois que a Revolução Bolivariana se consolidou, eles acabaram perdendo boa parte desse espaço para outros parceiros que a Venezuela foi buscando ao longo desses quase 30 anos. Pois Trump anunciou, né, que mais de milhões, 50 milhões de barris de petróleo serão entregues pela Venezuela em toda essa história. Esse anúncio foi ontem, né, em relação a quando a gente faz essa entrevista, e isso mostra realmente que já existe uma articulação para a entrega desse recurso para os Estados Unidos, um recuo em outros discursos que tentavam justificar, né, ali outros motivos para essa invasão e sequestro do presidente do país e da primeira-dama. E aí, Carolina, o que significa, né, uma potência entrar num outro país, falando em administrar recursos desse país? O que isso mostra sobre a ação dos Estados Unidos, não só na Venezuela, né? Isso é um padrão que o país realmente impõe, mas nós não tínhamos visto com essa clareza ainda aqui na América Latina. O que você pode dizer também desse modo de ação dos Estados Unidos e o que isso representa para a nossa região? Bom, eu acho que rasga-se realmente o véu da moralidade, o que os Estados Unidos, pelo menos ao longo das últimas décadas, tentou se mostrar para o mundo em relação à justificativa das suas intervenções, sejam na América Latina, sejam no Oriente Médio. Inclusive, falando sobre essa ponte entre essas duas regiões, já há bastante tempo há uma interpretação da história
de que os Estados Unidos só puderam efetuar intervenções para fora daquilo que eles chamam de hemisfério ocidental, que na verdade é o continente americano, inclui a América Latina, porque primeiro eles aprenderam aqui, né, sobretudo na região do Caribe e América Central, foram consideradas como verdadeiros laboratórios em que os Estados Unidos desenvolveram, desde o final do século XIX até meados do século XX, uma série de experiências sobre como intervir, como ingerir diretamente nas dinâmicas políticas e econômicas locais, e depois eles basicamente exportaram esse modelo de intervenção para outras regiões. Coincide, por exemplo, as intervenções que foram realizadas na América Central, o modelo de intervenção, né, que foram realizadas na América Central e no Caribe nos anos 70 e nos anos 80, com aquilo que depois eles vieram a fazer no Oriente Médio a partir da guerra ao terror. A diferença agora, e eu acho que esse talvez seja o sinal mais preocupante de todos, é que em todos os episódios anteriores procurou-se justificar com base em algum elemento que poderia ser mais palatável, seja para a audiência interna norte-americana, seja para a comunidade internacional. E agora, nesse momento, essas justificativas simplesmente se esvaem e fica realmente muito claro que o objetivo realmente é, primeiro, ter esse domínio sobre o setor que é o mais estratégico da Venezuela, o setor petroleiro, e segundo, passar um recado muito claro para as lideranças políticas sul-americanas e para as potências globais de que a América Latina é realmente o quintal norte-americano e aqui eles podem fazer o que bem entendem, porque sabem das debilidades de toda a governança multilateral em simplesmente não conseguir frear esse ímpeto unilateral dos Estados Unidos. Pois é, em relação ao petróleo, ele tem essa declaração, né, Trump, que a gente também fala no começo do programa, que a ideia é fazer o petróleo render. Só que a gente sabe, né, que a Venezuela, apesar de ter as maiores reservas, ela não é a maior produtora, existem muitas dificuldades nessa indústria devido a várias sanções, a gente pode entrar nisso daqui a pouco, também ao tipo de petróleo que existe na Venezuela, né, que também demanda um tipo específico de refino, enfim, tudo isso, né, especialistas dizem que precisaria de um investimento de bilhões para que aumentasse essa produção de petróleo. E aí, Carolina, o que explica essas dificuldades, além de um pouco disso, né, que eu resumi aqui? A gente sabe que houve muito bloqueio, várias sanções, uma destruição aí dessa indústria ao longo de todos esses anos, né? Queria que você falasse um pouco dessas dificuldades e também, óbvio, né, o que implica esse país impor esse modelo de eficiência de gestão é uma contradição, né? Sanções e uma série de políticas que contribuíram para essa indústria ter todas essas dificuldades e agora uma solução mágica de um salvador que pelo uso da força diz que vai resolver esses problemas. Mas são problemas que realmente vão ser resolvidos de acordo com isso que está sendo posto por Trump? O que está por trás aí dessa situação? Eu acho que tem uma questão de fundo que talvez seja até mais importante nesse momento, que é a quem serve a riqueza do petróleo venezuelano. Na verdade, esse é o grande debate que perpassa os diferentes governos que passaram, né, pela Venezuela, pelo menos no último século, para precisar dessa forma, porque realmente, desde a década de 1920, esse é um tema que vai organizar todo o debate público venezuelano. A quem serve essa grande riqueza que a Venezuela tem no seu subsolo? E boa parte das disputas políticas e econômicas se dá em torno justamente do controle da exploração e da venda desse petróleo, né? Então, quando os Estados Unidos vêm com essa proposta de intervir, com agora a justificativa de que vão tornar uma indústria que está bastante defasada em relação à sua produtividade, vai recolocá-la no mercado internacional, a gente precisa compreender como que essa indústria chegou nesse ponto. E é importante também voltar o processo para momentos anteriores ao da conjuntura. Só a conjuntura não explica. É claro que as sanções e todo esse bloqueio econômico ele é fundamental para a gente poder compreender as restrições com que a Venezuela vem operando há pelo menos uma década, mas existem outras questões anteriores que também têm a ver com essa grande disputa global do petróleo. Porque o petróleo venezuelano ele é nacionalizado desde a década de 1970, porém era uma nacionalização que
no limite, colocava que todos os royalties do petróleo, fossem eles explorados diretamente pela estatal de petróleo, a PDVSA, ou por companhias privadas, nacionais ou internacionais, deveriam ser do Estado venezuelano, e o Estado venezuelano redistribuiria essa riqueza da maneira que achasse melhor, e obviamente isso tem a ver com quem estava à frente do poder, com as elites políticas, né? Então a gente vê aí uma relação muito próxima entre as elites econômicas e as elites políticas. E essa nacionalização, por outro lado, ela não provocou necessariamente uma redistribuição dessa riqueza para toda a população. Então, muito se fala, né, de que a Venezuela era um país muito próspero na década de 70, era a Venezuela saudita, mas essa não era a realidade da maior parte dos venezuelanos. Havia uma elite muito pequena, muito diminuta, que concentrava os benefícios da exploração dessa riqueza, que obviamente se tornou muito maior com o boom do petróleo neste período histórico. Na sequência, com a normalização dos preços, né, que diminuíram daquilo que tinham sido na década anterior, e com o alto endividamento público do Estado venezuelano nesse período, a Venezuela vai quebrar na década de 1980, e novamente essa discussão aflora na sociedade venezuelana. O que a gente faz com essa riqueza e por que ela não é acessível para a maior parte da população? E é exatamente nesse contexto que vai surgir a figura do Chávez e todo o processo que decorre daí, da sua eleição, o processo de Revolução Bolivariana e o processo de repensar essa nacionalização em outros termos. Então, um dos movimentos mais importantes que o Chávez vai liderar logo no comecinho ali do seu governo, nos primeiros anos, é rever toda a lei de hidrocarbonetos, que era a lei que justamente regulamentava esse controle do Estado das receitas petroleiras. E realmente vai começar a surgir muito mais restrições ao capital privado, no sentido de que era muito lucrativo para as empresas estrangeiras explorar esse petróleo e quase não sobravam recursos para as políticas públicas venezuelanas. Há realmente uma inversão. E vai surgir, dentro da política venezuelana e dentro das estruturas burocráticas do setor do petróleo, incluindo a estatal de petróleo, a PDVSA, um conflito de ideias entre aqueles que operavam da maneira anterior, que eram funcionários da empresa já há muito tempo, que não tinham ligação necessariamente com nenhum grupo político específico, e que tinham uma visão talvez muito tecnocrata da questão da eficiência, de como a empresa deveria funcionar, e aqueles grupos que politicamente entendiam a necessidade de redistribuir e aproveitar essa renda para fomentar o combate à desigualdade social. Esse é um ponto fundamental, porque é claro que o sucateamento externo ele é decisivo, mas há também um processo de boicote interno que o Chávez precisou lidar, que começa em 2002, então com a própria diretoria da empresa, que tinha até aquele momento bastante autonomia de gestão, agindo para impedir que a Venezuela pudesse ter altos níveis de produtividade, achando que isso poderia, de alguma maneira, influenciar na política, né? Um dos casos mais emblemáticos foi o paro petroleiro, o lockout, que aconteceu entre 2002 e 2003, que a Venezuela simplesmente parou de produzir petróleo por uma decisão da diretoria da empresa, a revelia da presidência da República. E é a partir daí, então, que há uma mudança completa na estrutura da empresa, essas pessoas ou se demitem ou foram demitidas pelo governo, o governo retoma realmente o controle e, desde então, há uma grande disputa sobre realmente essa questão de como a gestão do petróleo tem que acontecer. Ou seja, redistribui completamente todo o excedente da renda petroleira, ou qual o percentual que volta para reinvestir na indústria. Então, é um debate político interno bastante intenso, no qual a oposição teve um papel fundamental para ajudar a destruir também esse setor. Esse é o ponto que eu queria trazer. Quer dizer, tem um elemento externo de pressão, mas tem um elemento interno também. Isso nos ajuda a compreender para além da questão do petróleo, né? Ampliando mais o olhar. Por que a Venezuela é um país tão complexo? Porque há realmente disputas de poder em torno de quem realmente vai controlar essa renda e o que vai ser feita dela. Pois é, e toda a crise que surge na Venezuela ali em 2013 é muito atribuída à ação do chavismo, né? Como se realmente, a partir dessas ações,
a gente tivesse toda essa polarização, a deterioração econômica, você está explicando que tem um contexto aí de todo o século XX, de redistribuição da riqueza do petróleo para as elites econômicas, beneficiamento das empresas estrangeiras que tinham livre acesso também à Venezuela, e a partir do momento que isso acaba, então a gente tem esse grande conflito. E aí você fala dessa visão, né, Carolina, da redistribuição da riqueza do petróleo para ações sociais, enfim, para as políticas públicas, para a redistribuição de renda realmente para a população que nunca teve a oportunidade de ver esse dinheiro ser revertido em ações que os beneficiasse, né? Beneficiasse a população, os trabalhadores. Queria que você falasse um pouco disso, porque Chaves instituiu algumas políticas nesse sentido de redistribuição dessa renda. Como que foi esse período? Qual que foi a efetividade também dessa redistribuição? E, claro, os conflitos que aconteceram também a partir dessa mudança, né? Porque antes a gente tinha os amigos do poder ali recebendo esses dólares do petróleo, e de repente essa renda sendo redistribuída para políticas públicas. Enfim, queria que você contasse um pouco para a gente. Esse é um período que parece que não é muito ressaltado no debate público brasileiro, mas que precisa ficar muito claro, né? Esses primeiros, pelo menos, 12 anos em que o chavismo governou a Venezuela foram extremamente profícuos em termos das políticas públicas, porque houve também uma coincidência na conjuntura internacional em que os Estados Unidos, justamente voltados para o Oriente Médio, fazendo essa pressão em países que também eram produtores de petróleo, fizeram com que houvesse uma elevação internacional do preço do barril. Então, a Venezuela também recebeu muitos recursos por conta da venda do petróleo nesse período, e esse excedente da renda petroleira foi basicamente todo revertido para financiar essas políticas públicas de vários tipos. Então, desde a missão Vivienda, por exemplo, que é uma das mais importantes, né, a missão de construção de habitações populares. Eu já estive na Venezuela, também tive a oportunidade de ver o resultado dessa política pública, e eu lembro que da primeira vez, né, que eu pude ver, por exemplo, né, edifícios da Missão Vivenda, eu fiquei muito impressionada, eu e alguns colegas brasileiros, pela qualidade, pelo padrão ali de construção, que era algo que a gente não imaginava quando se pensa em construções populares. Então, se via realmente como essa renda, de alguma maneira, estava chegando para as pessoas que durante décadas ficaram completamente distantes desse setor. Outros vários programas, né? Programa da área da saúde, que também eram financiados diretamente com petróleo. É daí também que vem uma aliança importante com Cuba, né, em que Cuba fornecia recursos humanos altamente especializados, médicos e profissionais da saúde de uma maneira geral, e em troca recebiam petróleo. Então, também outra forma de utilizar o petróleo como uma ferramenta de política externa. Na educação, então, a Venezuela foi um país que conseguiu, logo nos primeiros anos da década de 2000, alcançar todas as metas que tinham sido instituídas pelas Nações Unidas, que na época se chamavam metas do milênio, depois elas foram ressignificadas, né, se transformaram nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas a Venezuela foi um dos primeiros países a alcançar essas metas e conseguiu, por exemplo, algo que o Brasil nunca enfrentou completamente, que é a questão do analfabetismo, né? Eles erradicaram o analfabetismo logo nesses primeiros anos. Eu acho que esses são dados que não são menores, porque justamente eles mostram o impacto de como essa riqueza, quando redirecionada para questões sociais, ela realmente traz resultados, né? Então, esse primeiro período aí do chavismo, ele é muito marcado justamente por essa capacidade de transformar a riqueza do petróleo em ações efetivas para a população. E com o tempo, obviamente, né, a situação foi se deteriorando, principalmente por conta dessa... não havia, né, na perspectiva, isso no mundo inteiro, de que haveria uma queda tão abrupta do barril do petróleo entre 2014 e 2015. E o orçamento público na Venezuela já há muito tempo, bem antes do chavismo, pensado e organizado em torno da estimativa do barril do petróleo, né, de tão estrutural que é esse elemento na sociedade venezuelana. E exatamente nesse período, o preço cai pela metade. Então, isso significa que o orçamento com o qual o Estado venezuelano estava contando para manter justamente essa estrutura toda de políticas sociais, ele foi completamente comprometido. O Estado quebrou em termos financeiros, e daí a gente vê realmente todas as dificuldades que se apresentaram, porque há essa profunda dependência
da economia venezuelana do setor externo, porque afinal o mercado de petróleo não é controlado só por um país, né? Ele é muito volátil, ele é influenciado por uma série de fatores. E esse é um problema tão estrutural que não pode ser computado só nas costas de Chávez e Maduro. Esse é um problema que está afincado aí dentro da economia e da política venezuelana há muitas décadas. Nenhum governo deu conta, vamos pôr dessa forma, né, de resolver essa extrema dependência que a economia venezuelana tem do mercado petroleiro. Esse era justamente o ponto que eu queria abordar agora, Carolina, porque também em todo esse contexto histórico que você trouxe para a gente, existiu essa escolha de tornar a economia venezuelana totalmente dependente do petróleo, em detrimento, por exemplo, ao setor do agro, né, por exemplo. Então, todo o recurso ele vem de fora, em detrimento da produção nacional. Queria que você falasse um pouco também dessa construção e quais são as consequências, porque realmente é frágil. A gente está falando aqui de um recurso que, inclusive, a gente discute a viabilidade dele para o planeta, né, para, enfim, para a manutenção mesmo dos modos de vida da população. E aí a gente tem um país que é extremamente dependente disso, né, em detrimento de qualquer outro sistema que possa gerar renda também para o país. Então, eu queria que você falasse desse aspecto histórico, como isso se constituiu, como o petróleo se tornou o principal recurso para trazer financiamento para a Venezuela, o que isso implica também, né? E o que não surge nesse vácuo, né? Enquanto o petróleo é o principal recurso, o que a gente deixa de ter também no país que poderia trazer renda para a população? E de novo, acho importante reiterar que esse é um ponto que está presente na realidade venezuelana há muitas décadas. Então, não é possível a gente localizar um grupo político responsável por essa enorme dependência do petróleo. Isso trata-se realmente de uma estrutura prolongada que foi se consolidando no país há pelo menos, né, 80 anos, para não dizer mais. E eu diria, inclusive, que esse debate sobre o que fazer com essa riqueza, ele já estava presente na preocupação de vários economistas venezuelanos e internacionais, inclusive o próprio Celso Furtado, né, economista brasileiro muito reconhecido pela sua atuação na CEPAL, por essa visão de desenvolvimento, já nos anos 60, nos anos 70, apontava para essa característica, né? Ele dizia que, embora todos os países latino-americanos tivessem essa característica do subdesenvolvimento, a Venezuela tinha uma peculiaridade. Era um país subdesenvolvido com abundância de divisas que vinham justamente da renda petroleira. Então, ele e toda essa visão cepalina já tinham feito um estudo sobre o caso venezuelano e eles acreditavam que se a Venezuela conseguisse aproveitar esse excedente da renda petroleira para diversificar a sua pauta produtiva, poderia ser um dos poucos casos de saída dessa condição de subdesenvolvimento para se tornar um país desenvolvido. Só que isso necessitaria de uma vontade política muito firme, porque a Venezuela ela é acometida, e essa também é uma linguagem muito presente na economia, por um fenômeno que é chamado de doença holandesa, que remete ao momento em que a Holanda descobriu grandes reservas de gás natural e que era um produto cujo o valor no mercado internacional era tão atrativo que fez com que todos os outros setores econômicos, ou os recursos que estavam nos outros setores, migrassem para o setor do gás natural. Então, basicamente, os outros setores foram ficando completamente desarticulados e criando na Holanda uma grande dependência deste produto. O mesmo acontece com a Venezuela, um dos fenômenos que a gente consegue mapear com muita clareza na história venezuelana é justamente essa transição, quando a Venezuela abandona o posto de um país agrário exportador, como é boa parte dos países latino-americanos, para se tornar um país petroleiro. Isso tem consequências que até hoje não foram revertidas. Em que sentido? As pessoas abandonaram a vida no campo, abandonaram as produções, e não é por falta de terras férteis, não é por falta de condições naturais para isso, mas é porque o poder do petróleo ele é tão atrativo que ele traz um custo, aliás, ele traz um benefício muito mais rápido do que investir nessas produções, por exemplo, da própria agricultura ou mesmo da pecuária, que muitas vezes, até do ponto de vista da praticidade, né, ou do dia a dia,
estão muito mais sujeitas a intempéries, a mudanças que estão fora do controle humano. O petróleo está ali, né? Você tendo depois de construído uma base mínima ali de exploração, você vive basicamente da renda. Esse é um outro conceito da economia também que permeia esse debate na Venezuela, que deixa de ser um país produtivo para se tornar um país rentista, que vive de renda. Isso faz com que as burguesias locais também tenham essa característica, que não são burguesias produtivas, são burguesias que vivem de renda. Né? Então não há um estímulo por conta dessa grande força que o petróleo representa, para que outros setores se desenvolvam, outros setores que não tenham relação com o petróleo. Esse é o grande drama da Venezuela há muito tempo. Já para vocês terem uma ideia, né, nesse período de transição entre os anos 20 e os anos 30 do século 20, já se falava da necessidade de semear o petróleo, de transformar o petróleo em algo para além do petróleo. E isso nunca foi feito. Há já algum tempo, né, uma tentativa no âmbito tanto do governo do Chávez como do governo do Maduro, de aproveitar momentos de excedente de petróleo para tentar reativar esses setores. Então, no governo do Chávez, por exemplo, houve essa tentativa de incentivar as pessoas a voltarem para o campo para ver alguma produção de alimento nacional, por exemplo, porque a Venezuela chegou num ponto, entre os anos 80 e 90, que eles nem produziam nenhum alimento que era consumido internamente. Tudo era importado, então uma enorme dependência não só do petróleo, mas do comércio internacional, né, de importação de produtos básicos. Então houve no governo do Chávez essa tentativa de reativar a produção nacional em alguns setores em que a Venezuela já tinha destaque antes do petróleo, como por exemplo o cacau, e com o governo do Maduro, à medida em que a situação econômica foi se tornando cada vez mais complexa, também foi havendo a necessidade de retomar algumas indústrias básicas no país, de produção de insumos, desde produtos do dia a dia, de produtos plásticos, de embalagens, mas também de alimentos. Ainda não é a produção mais significativa, mas houve uma melhora em relação ao que havia antes, né, em que basicamente toda a economia era voltada para o petróleo. Mas é um esforço contínuo, né, de lutar contra uma tendência que é extremamente atrativa, é um imã muito grande realmente de investimentos e de esforço em termos de atividade econômica, a questão do petróleo. Então esse é um desafio constante aí que a Venezuela precisa enfrentar e que requer planejamento e que seria muito mais fácil de ser vencido se não houvesse restrições internacionais, enfim, se fossem outras as condições ao qual o país estaria submetido, para além daquilo que ele consegue controlar. Queria falar justamente dessas restrições, aproveitando que você puxou esse gancho, Carolina. Isso também é um ponto que sempre aparece, não é um ponto banal, na verdade é um ponto central de toda essa discussão. A gente falou um pouquinho antes, né, sobre como os Estados Unidos traz uma solução para algo que ele mesmo criou, né, sanções, bloqueios econômicos. Queria que você contasse um pouco para a gente também como aconteceram esses bloqueios, essas sanções e, claro, as consequências de tudo isso na crise que a gente vê, que a gente vem observando, né, na Venezuela nos últimos anos. Nesse caso das sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos, é claro que a figura de Donald Trump ela acaba ganhando muito destaque, até pela forma como ele verbaliza e como ele se comunica com seu público interno e externo, mas é preciso ser justa nessa avaliação. Essa situação das sanções ela é muito anterior ao governo de Donald Trump, né? O primeiro governo que realmente começa a colocar restrições econômicas à Venezuela é o governo do Bush, começa com uma restrição bastante pontual no que se refere à indústria militar. Então, os Estados Unidos, naquele contexto de guerra ao terror, de quem não está conosco está contra nós, entende que pelas críticas que o presidente Chávez na época fazia essas intervenções, ele estaria muito mais próximo dos inimigos do que dos amigos, então impede a Venezuela, que já passava por um processo importante de reestruturação das suas forças armadas, dos seus equipamentos de defesa, de ter acesso ao complexo industrial militar norte-americano. Então, essas são as primeiras sanções que foram por volta de 2005, 2006. É nesse vácuo que vai se produzir a aliança da Venezuela com a Rússia nesse setor. Então, só para a gente entender como esses movimentos que são produzidos de forma unilateral pelos Estados Unidos repercutem na forma como o processo venezuelano foi acontecendo ao longo do tempo. Mais para frente, já no governo do Obama, é a primeira vez que a Venezuela vai entrar dentro da narrativa norte-americana como considerada, né, uma ameaça à segurança nacional.
Isso se dá já no segundo mandato do Obama, em um contexto de piora da situação econômica e social na Venezuela, e uma interpretação do governo do Obama é que, por conta dessas denúncias que começam a surgir de violação dos direitos humanos, o governo de Nicolás Maduro precisa sofrer sanções para que isso, de alguma maneira, repercuta na situação interna do país. Então, as sanções elas começam de uma maneira mais pontual e mais focada em indivíduos e na esfera financeira. Então, são sanções que impedem, por exemplo, são as primeiras barreiras, né, que a Venezuela começa a enfrentar, por exemplo, para ter acesso às suas reservas internacionais, em moedas estrangeiras ou em ouro. Isso começa de novo, né, de uma forma mais pontual e depois vai se tornando uma política sistemática. Então, quando o Trump assume pela primeira vez a Casa Branca, ele já tem na relação com a Venezuela um precedente aberto. A Venezuela já é considerada pela política externa norte-americana como uma ameaça à segurança, e sendo assim, vários dispositivos, principalmente dentro do Departamento do Tesouro, podem ser utilizados para criar restrições econômicas ao país que já estava passando por um processo de crise decorrente justamente da queda do preço do barril do petróleo, né? Então vejam que é um país que já estava passando por dificuldades e são criadas novas barreiras. E a gente tem um instrumento no âmbito das Nações Unidas que inclusive faz monitoramento de países que são sancionados unilateralmente. É uma relatoria que pertence ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos. E em relação à Venezuela, o mapeamento mostra, esse acompanhamento das Nações Unidas demonstra que a situação humanitária ela tem uma piora muito significativa à medida em que essas sanções vão sendo cada vez mais aumentadas. E aí, nesse sentido, no primeiro governo do Trump, tem uma piora nessa situação, porque embora com Obama já tenham começado as primeiras sanções financeiras, algumas sanções comerciais, na União Europeia também vai entrar dentro, né, desse âmbito de atores que começam a restringir o comércio com a Venezuela, o Trump vai ser o primeiro líder norte-americano a incluir o setor petroleiro. Porque até então, mesmo com divergências e animosidades no âmbito internacional, no comércio, esses dois países tinham uma relação relativamente pragmática, até mesmo durante o governo Bush. Então, as trocas continuavam acontecendo. O Trump vai ser o primeiro a colocar realmente restrições na venda do petróleo venezuelano para os Estados Unidos. E isso vai ser um choque muito importante para a estrutura econômica venezuelana, porque a característica do petróleo venezuelano é um petróleo muito denso, muito pesado, e as refinarias norte-americanas têm essa especialidade de refinar petróleos do tipo o da Venezuela. Então, se estabeleceu, além de uma relação comercial, uma relação de dependência com essa estrutura de refino, que embora a Venezuela tenha, a maior parte do refino acontecia em território norte-americano. Então, a Venezuela comprava de volta depois esse petróleo refinado dos Estados Unidos, né, numa operação que a gente vê que não é tão simples, né, um pouco mais complexa de comércio. Então, o Trump ele começa a adentrar justamente naquele que é o ponto central do que sustenta o Estado e a economia venezuelana. E depois disso, o Biden ele mantém essa política de sanções, amplifica e ele inclui, por exemplo, o setor da mineração, que é um outro setor importantíssimo da Venezuela, que ganhou bastante destaque nos últimos anos. Então, vai minando todas as tentativas que o país tem de tentar sobreviver a essas dificuldades, elas vão sendo bloqueadas por esses atores internacionais, inclusive a legitimidade dessas ações produzidas de forma unilateral, elas são bastante questionadas no âmbito das Nações Unidas, né? Então, basicamente, esse é o quadro geral das sanções, e agora, com o retorno do Donald Trump pela segunda vez, ele inclui no rol dessas restrições econômicas também a questão do tarifaço, que nos atingiu, mas também atingiu a Venezuela e atingiu a todos os países que fizessem comércio com a Venezuela. Ele fez uma sobretaxa de 25%. Então, basicamente, em todas as esferas possíveis da economia, seja em termos das finanças, do comércio, das tarifas, os Estados Unidos agiram para criar muitas dificuldades para que a Venezuela conseguisse sair dessa situação. Ou seja, um terreno que vem sendo preparado aí desde o primeiro governo Trump, que atinge a indústria petroleira, e agora ele surge novamente como quem vai trazer a solução para isso. Isso também impactou os Estados Unidos, porque essas sanções, ou seja, a indústria dos Estados Unidos também tinha todo esse preparo para receber esse petróleo venezuelano.
E aí você acha que de alguma forma essas sanções e esse bloqueio e a falta e o fato desse petróleo não chegar mais aos Estados Unidos também abriu ali esse espaço para que o país resolvesse retomar isso à força, né, usando aí justificativas outras que a gente tem visto, mas que está muito claro, né, que o petróleo é muito central nisso tudo? Teve impacto, tanto que se nós observamos somente o número de produção de petróleo por parte dos Estados Unidos, pode gerar um questionamento. Bom, se eles produzem mais petróleo do que eles consumem, por que eles precisam buscar outras fontes de petróleo ou vir agora com essa iniciativa por meio da força militar para conseguir controlar o petróleo venezuelano? Porque é justamente uma questão técnica. O petróleo que eles conseguem produzir nos Estados Unidos é um tipo de petróleo muito leve. E as refinarias norte-americanas, elas têm toda uma estrutura de décadas pensada para refinar petróleo denso, petróleo bruto, petróleo venezuelano. Então, se não for da Venezuela, quais são as outras opções que eles têm? São basicamente opções que, no quadro geopolítico, seriam problemáticas para o público interno, como, por exemplo, a própria Rússia. A Rússia seria uma fornecedora de petróleo desse tipo. Então, voltar para a Venezuela também atende a essa questão. Não basta só produzir mais petróleo do que aquilo que tem de demanda interna. É preciso ser um petróleo compatível com todo o polo petroquímico que está instalado no país. Então, a gente vê agora uma coincidência muito grande entre essa estrutura de refino e esse ímpeto violento de retornar ao setor petroleiro venezuelano, porque há uma total compatibilidade entre essas duas indústrias. Isso explica também por que nas últimas semanas e até nas últimas horas tem se falado tanto desse movimento que o governo Trump tem feito para conseguir o apoio interno a essa intervenção, sobretudo junto ao capital privado norte-americano, porque é isso que ele está vendendo, né? A gente já tem a estrutura pronta, a gente precisa ter esse acesso facilitado à fonte original do recurso. Né? Então, ele está prometendo também para o setor privado norte-americano um retorno rápido e fácil a um setor ao qual eles já tinham décadas anteriores de experiência. Né? Boa parte da estrutura de exploração da Venezuela, que foi construída antes do chavismo, foi executada justamente por companhias norte-americanas, não só de exploração, mas de infraestrutura. Então, são realmente empresas que têm bastante experiência no terreno venezuelano. Tá? Então, ele está basicamente prometendo o retorno a uma grande mina de riquezas para os Estados Unidos. Pois é, você comentou em outras entrevistas, Carolina, sobre como o petróleo, nessa situação atual agora, né, após sequestro do presidente Nicolás Maduro, como isso pode ser utilizado numa moeda de troca ali, né, em toda essa situação. A gente tem visto coisas que parecem contraditórias, mas não são, né, ou seja, Trump não apoia a oposição a assumir o poder, a gente tem a vice-presidente agora, né, assumindo a presidência na Venezuela, Trump já anunciando, né, retirando aí as acusações iniciais de narcocartel, voltando toda essa atenção para o petróleo de fato. Então, queria saber também como isso tem acontecido, quais os indícios, né, de que o petróleo de fato pode ser usado como moeda de troca. Como a gente falou também, 50 milhões de barris de petróleo venezuelano vão ser entregues aos Estados Unidos. E também tem um aspecto, né, que dentro do próprio chavismo também tem algumas disputas, né, sobre permitir mais abertura ao capital estrangeiro. Então, queria que você falasse desse aspecto mais atual, que a gente tem agora em relação a essas disputas sobre esse dinheiro do petróleo e sobre para onde vai todo esse recurso. Sim, esse é um debate constante da política venezuelana que, obviamente, está presente também no seio do chavismo sobre como aproveitar da melhor maneira esse recurso para os objetivos políticos que foram colocados desde o início desse processo, né? Ou seja, de utilizar essa receita para poder fomentar as políticas sociais. Então, havia grupos que eram muito mais reticentes com o retorno, com essa abertura completa do mercado para o capital privado norte-americano, por conta de todas as experiências anteriores, de como isso acabou gerando uma enorme dependência da Venezuela em relação aos Estados Unidos e defendiam uma maior diversificação de parcerias, né? O que de alguma maneira acabou acontecendo pela própria unilateralidade das ações norte-americanas ao longo dos últimos anos. Né? A Venezuela não teve outras alternativas a não ser buscar parcerias,
seja com a Rússia, com a China, mas também com a Índia, com o Irã, com a Turquia. Há também empresas italianas, espanholas operando o petróleo venezuelano. Então, eles realmente fizeram esse movimento de diversificar, porque não havia realmente alternativas, né? Então, na transição, por exemplo, né, do Chávez para o Maduro, esse debate ele voltou, ele aflorou, porque foi o início do processo de crise econômica. Já havia alguns indícios de que talvez a Venezuela poderia passar por dificuldades, e ali também havia dúvidas de qual seria o melhor caminho a se seguir. Um caminho um pouco mais fechado, né, em termos de focar justamente em parcerias que talvez pudessem ser mais benéficas para esse projeto principal, de reverter a renda petroleira para políticas sociais, ou se, dada a complexidade da situação, essa abertura ao mercado poderia ser um caminho, ainda que não permanente, mas um caminho provisório para conseguir sustentar as políticas públicas sociais e todos os ideais, né, que estão presentes aí dentro do processo de Revolução Bolivariana. É uma disputa constante, em alguns momentos houve tentativas de abertura do mercado por parte da Venezuela. Esse foi um movimento, por exemplo, que nós percebemos ao longo de 2025, né, o próprio governo venezuelano permitindo a atuação da Chevron em uma joint venture com a PDVSA. Por outro lado, quem criou restrições à participação da Chevron foram os Estados Unidos. Eles liberaram parcialmente as operações, então as restrições elas vinham do outro lado e não do lado venezuelano. E agora, obviamente, a Chevron tem sido, até inclusive nas últimas semanas, né, uma das poucas empresas que estava conseguindo escoar a produção por conta do bloqueio naval que foi colocado ali pelos militares norte-americanos, né? Então agora a gente está exatamente nesse momento. Quais são realmente as verdadeiras opções que a Venezuela tem para agir de maneira completamente autônoma, já que houve a violação da soberania, já que houve o sequestro do chefe de Estado dentro das dependências do Ministério da Defesa. Então, é uma situação bastante excepcional, bastante grave, sobretudo diante da incapacidade da comunidade internacional de impedir novas ações unilaterais por parte dos Estados Unidos, mesmo aqueles aliados que podem vir a ter prejuízos até econômicos, como a China, como a Rússia, que estão presentes no setor petroleiro, né? Então, eu acho que a grande complexidade dessa situação é justamente essa, como se manter fiel a esses princípios sob essa ameaça militar, sob essa ameaça do uso da força unilateral, com uma completa incapacidade, não só dos aliados externos, mas da própria América Latina de se defender por si. Né? Nós não temos elementos dissuasórios capazes de impedir um novo ataque dos Estados Unidos, seja na Venezuela, seja em qualquer outro país nesse momento. Né? Nós não temos equipamentos de defesa, nós não temos nem ao menos uma posição unificada entre os países, um mínimo consenso sobre esse episódio. Então, a Venezuela está numa situação realmente quase que encurralada, não tem muito para onde fugir. Né? O que nós não conseguimos ver ainda com clareza, como é que vão ficar essas parcerias, como é que vão ficar até a situação legal, contratual das empresas que já operam, vai ser aberto mais espaço para as companhias norte-americanas ou elas vão realmente substituir as empresas que estão operando atualmente? Então, essas são todas dúvidas e questões que o governo que está lá à frente agora, liderado por Delcy Rodrigues, precisa resolver. É um cenário bastante complicado, como você bem resumiu aí no final da sua resposta, né, Carolina? A gente fica acompanhando tudo com muita atenção aqui no Brasil de Fato. Aproveito para te agradecer por essa entrevista. Muito obrigada. Deu para a gente entender de forma muito ampla esse cenário do petróleo na Venezuela e a gente continua acompanhando com toda a atenção. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Continua acompanhando o nosso programa, o BDF Entrevista. Ele vai ao ar de segunda a sexta, tanto na Rádio Brasil de Fato, quanto no nosso YouTube e na Rede TVT. Te aguardamos no próximo programa. Até a próxima. Tchau.